o espelho devolve-me a imagem de uma pessoa já com muito caminho feito na vida, com as marcas inerentes a essa caminhada e de uma vida, portanto, vivida assim, como disse, intensamente. Olá, Magaça, bem-vindo ao Espelho Meu. Obrigada, bem-vindo também. Bem-vindo, isto é um prazer estar convosco ao espaço. Magaça porquê? Diminutivo de Maria da Graça. Exatamente, porque segundo a minha mãe me contava, quando comecei a falar não conseguia dizer Maria da Graça, que é o meu nome, e então saía Magaça. E assim fiquei, assim ficou para a vida o Magaça. Estamos diante de um dos maiores símbolos da resistência, a casa de um dos maiores símbolos da resistência, em Cabanas de Viriato. Exatamente. Diz-lhe muito a figura de Aristides? Diz. Foi uma pessoa de dimensão maior, quer pela sua coragem, quer pelo seu desprendimento até do poder, porque a sua atitude, o facto de ter contrariado as indicações do governo no sentido de, enfim, não criar problemas com os alemães, apesar disso ele, sendo cônsul e pondo em causa a sua carreira, como veio a acontecer, não hesitou em num ato de coragem, salvar dezenas de milhares de vidas, tirando-as das garras do nazismo. O seu percurso cola muito com esse percurso de resistência, mas já lá vamos. Nasce em Moçambique. Sim, nasci em Moçambique. O meu pai era militar de carreira, estava lá colocado, e eu nasci em Moçambique, mais precisamente em Vila de Manica. Que memórias é que há de Moçambique? Poucas, depois aos 2 anos vem para cá. Aos 2 anos vim para cá, mas regressei a Moçambique já com 16 anos. Porquê? Porque o meu pai foi novamente colocado lá e a família acompanhou. Estive lá, portanto, dos 16 aos 17 anos. O seu pai, sendo militar, certo? Exatamente. Passava por vários sítios e, portanto, estudou em vários sítios. Exatamente, era praticamente uma escola, um ano uma escola. Uma escola para cada ano, andávamos sempre com a casa às costas, como se costuma dizer. Foi assim a minha vida, o meu percurso. E esse desprendimento, esse ter de largar as coisas passado, 9 meses, 10 meses, depende do ano letivo, isso trouxe-lhe o quê? A uma criança, que na altura era criança, e depois jovem, mas vá, criança. Eu, olhando para trás, vejo isso como uma mais-valia, portanto deu-me de facto uma visão da diversidade do mundo, das pessoas, das culturas e do facto basilar de que somos todos iguais, no fundo, o que é essencial. Nós somos gente, somos pessoas, portanto, independentemente do sítio onde vivemos, por dentro, somos todos iguais. E isso ajudou-me a ter essa perspectiva e a relacionar-me com facilidade com as pessoas. Tendo de as largar passado pouco tempo. Sim, essa era a parte menos agradável, mas julgo que o balanço era positivo em função daquilo que eu referi atrás, não é? Capacidade de relacionamento, de observação das pessoas, dos lugares, de reter o que há de melhor nos lugares por onde passei. Falou há pouco da sua mãe, também já nos referimos ao seu pai. Que valores é que eles lhe passaram? Muitos. Tanto o meu pai como a minha mãe eram pessoas de grande coragem e de grande integridade. O meu pai, enquanto militar de carreira, era oficial do Exército, teve vários problemas no Exército por causa das suas posições políticas, nomeadamente quando da campanha de Humberto Delgado, em que ele assumiu o apoio a Humberto Delgado. Estávamos em São Tomé e Príncipe, e foi penalizado na carreira pelas suas posições. A minha mãe também teve problemas por ser ativista antifascista e por ser uma mulher de cultura. Acabou por ter alguns problemas, nomeadamente com a PIDE. Portanto, nunca poderia sair do berço dessas duas personalidades alguém que não fosse resistente. Julgo que seria difícil, só se fosse por oposição absoluta, não é?
E depois também há um aspecto que eu não referi, que foi muito importante, eu partilhava livros com a minha mãe. Minha mãe comprava os livros, alguns deles eram difíceis de encontrar, porque eram livros que estavam no index, estavam escondidos em livrarias de bem clandestinas, não é? Semi-clandestinas, a Barata era uma delas em Lisboa, e outros livros partilhava comigo, comprávamos livros a meias, inclusive eu com a minha semanada ou assim. Eu gostava de participar também na compra dos livros e falávamos muito em minha casa. Havia conversas muito abertas sobre a vida, sobre o mundo. Sem medos ou com algum medo? Medo em relação ao exterior, em casa não. Em relação ao exterior, claro, havia medos, tinha que... Até a BBC era ouvida quase em segredo, porque era considerada pelo regime, por divulgar a situação muitas vezes em Portugal, era considerada subversiva, até a BBC. Ouvíamos a Rádio Portugal Livre e Voz da Liberdade com mil e um truques para não se ouvir lá fora, nem os vizinhos. Havia, aliás, em torno disso havia ideias engraçadas, como ter um copo de água ao pé do rádio, transistor, na altura era transistor. Portanto, tínhamos medo, como eu estava a dizer, em relação ao exterior, não é? Em relação aos bufos que havia por todo lado, às pessoas que nos podiam denunciar. Só porque sim? Só porque sim, só porque pensávamos de forma diferente do regime, só porque sim. Isso bastava para ser perigoso, subversivo e outros epítetos do género. O que estamos a fazer aqui era impossível antes de abril. Completamente. Completamente impensável, impossível. Uma conversa aberta, sem lápis da censura. Seria muito difícil. A primeira manifestação a que eu fui, já adolescente, com 18 anos, foi contra a Guerra do Vietnã. Era convocada sobretudo por malta estudante. E lembro-me que eu fui toda aperaltada para a manifestação, porque avisaram-me que podia haver uma carga policial e que era bom irmos precavidos, e então levavam um casaco grossíssimo para aparar bastonadas, pensava eu, que era útil, e um jornal embebido em cola, se fosse preciso defender-me. Cola endurecido, debaixo do braço e a toda tecida, e a palavra de ordem era: ninguém foge, sentamos no chão. E eu estava logo nas filas da frente com uma amiga minha, com um cartaz, e quando a polícia de choque apareceu, eu percebo-me que atrás há muita gente a movimentar-se, e portanto eu deveria também pôr-me em movimento. Eu que estava sentada no chão a cumprir, e tive de facto de fugir. Estávamos em Lisboa. Estávamos em Lisboa, na Alameda Afonso Henriques. Subíamos até à Praça de Londres, em grande correria. Depois consegui enfiar-me com essa amiga numa casa que tinha nas traseiras umas escadas tipicamente lisboetas, tipo escadas de incêndio. E empoleirámos lá até a polícia passar. Foi a primeiro contato, digamos, com a repressão brutal, porque eram bastonadas a torto e a direito, cães, e nós só queríamos manifestar a nossa intenção de ser contra a guerra, e nomeadamente a guerra do Vietnã. E há um dia em que é presa mesmo? Sim, a primeira vez foi uma passagem breve, só estive 2 dias, não chegou 2 dias, sim, 2 dias. Também foi uma manifestação? Não. Foi porque eu fui acusada de ter entregue uns panfletos a um amigo meu mais velho, por sinal, a convocar a manifestação do 1º de Maio, com a exigência de que fosse feriado nacional, portanto, que era proibida. E foi por isso que esse meu amigo, ao fim de vários interrogatórios e tortura do sono, disse quem é que lhe tinha dado os panfletos, e eu acabei por ser presa. Esteve quanto tempo? Dessa vez foram só 2 dias, mas acabei por vir a ser julgada por causa desse facto. Ainda tive a condenação de 3 meses de pena suspensa por 3 anos e perda de direitos políticos.
o que é irónico porque os direitos políticos eram mentira na altura, quer dizer, o direito de oposição. E nesses 2 dias, interrogatórios? Foram interrogatórios, mas na altura eu era adolescente e não havia referências anteriores minhas, portanto consegui de alguma forma fazer-me passar por ingênua. E passou? E passou. Passou, embora fosse julgada, como me disse, no Tribunal Plenário, mais tarde, e fiquei com pena suspensa durante 3 anos. Mas depois houve uma outra detenção que durou mais tempo? Sim, a outra detenção já foi em 71. Tinha quantos anos? Tinha 20, ainda não tinha feito os 21, tinha 20 anos. E também estava em Direito, também na altura, na faculdade, e fui um colega que foi preso ao fim de muitos dias e noites de tortura de sono. Acabou por dar o nome de várias pessoas, um deles o meu. Alguns conseguiram saltar a fronteira e fugir, não foi o meu caso, e fui presa no dia, portanto fui presa em março, dia 24 de março. Nunca se esquece esse dia? É difícil esquecer, não é? Uma experiência dessas, invadirem a nossa casa, vasculharem a nossa intimidade, de uma forma violenta. O meu pai ainda tentou opor-se, não é? Aquilo foi um festival porque a ideia que tinha era de tentar que toda a gente se apercebesse que havia ali uma prisão política. E nesse sentido foi conseguido, porque o meu pai opôs-se à entrada, eles mandaram cercar o prédio, tentaram arrombar a porta, quer dizer, foi um festival imenso, de modo que se conseguiu o objetivo. Toda a gente ficou a saber que a Magaça tinha sido presa. Os seus pais, quando no momento da detenção, estavam ambos em casa? Estavam ambos em casa, sim. Lembra-se aí a cara deles, o rosto? Lembro-me que os senti 100% apavorados. do meu lado. Não, 100% do meu lado e a dar-me força. É incrível. Quem tenho o privilégio de ter tido. E ao longo da prisão a mesma coisa, mesmo quando eles se apercebiam que eu estava em baixo, em função dos interrogatórios da tortura de sono, tinham sempre uma palavra, uma palavra amiga e de coragem, tipo, ser digna. Não podiam dizer mais, mas eu sabia o que é que se queria dizer. Magaça, Ser digna. esteve quanto tempo nessa detenção maior? Tive 9 meses. 9 meses. E depois acabou, sim, 9 meses. 9 meses? Em Caxias. Em Caxias. A tortura do sono deveria ser a mais difícil de suportar. O objetivo era que confessasse alguma coisa. Exato, era que denunciasse colegas, concretamente, que indicasse nomes de pessoas, de colegas, e eu consegui não o fazer. E, portanto, para mim isso era manter a dignidade. Tem ideia de quantos dias esteve sem dormir? Assim, seguidos, sem sequer fechar os olhos, que eles não nos deixavam fechar os olhos. Que mal fechávamos os olhos, havia um murro na mesa, ou com os pés, não podíamos sequer fechar os olhos. Tive 4 dias e 4 noites, e depois, havia um pequeno descanso e retomava outra vez, não sei quantos dias e não sei quantas noites, isso ao longo do mês. E, entretanto, pronto, a minha saúde estava um bocado fragilizada quando fui presa e ao fim do mês desses interrogatórios baixei ao hospital sob prisão. Estive internada um mês no hospital de prisão, na Ordem Terceira. Portanto, a tortura do sono era colocarem-vos numa sala, exatamente, pouco clara, com pouca luz, não? Tinha neon por cima, tinha uma luz forte por cima, sem nada, uma sala nua, com uma mesa, 2 cadeiras, onde nós já sentávamos numa, e quando não estávamos de pé, porque de vez em quando castigávamos com a chamada estátua, que era obrigar-nos a estar, às vezes, dias de pé. E, portanto, uma luz forte, como eu dizia, dia e noite, que aquilo tinha pouca luminosidade natural, a sala. E tínhamos, entretanto, os agentes revezavam-se de 4 em 4 horas, para estarem sempre fresquinhas, noite e dia, e os agentes faziam os interrogatórios. Eu não tive nenhuma agente a fazer interrogatórios, eram tudo homens.
Aos gritos, imagino. Aos gritos e com ameaças veladas, como por exemplo, quer ir dar um passeio durante a noite, quer ir fazer uma visita aos seus colegas à faculdade, como deve calcular, no meio de uma tortura de sono, a perspectiva de que se ia para qualquer lado e não se sabia o que é que nos ia acontecer. Era assim, esse tipo de... Havia vários tipos de tortura, a psicológica e a mais direta, com os berros. A outra também era direta, mas pronto, tinha outro registro. Quando deixei o regime de isolamento, fui para uma cela com uma grande amiga, que hoje uma grande amiga minha, Maria João Lobo, que era jovem também. E então era muito engraçado que nós fazíamos 1001 atropelias para infringir o regulamento prisional. Quando viu lá, o que é que faziam? Fazíamos imensas... Às vezes fingíamos que estávamos a discutir, para fazer barulho e podermos comunicar através de pancadas com as pessoas que estavam em baixo ou na cela ao lado. Comunicar como? Havia sinais combinados? Era em função do alfabeto, uma pancada A, 2 pancadas B e depois intervalo entre as palavras, um intervalo curto e entre as frases. Um Lembra-se de mensagens que passaram? Quem és, estás bem, coisas tão simples como saber quem eram os nossos vizinhos. E a pessoa respondia no teto? Respondia no teto ou ao lado, conforme. Na parede do lado, porque nós não contatávamos com outros presos, quer dizer, vivíamos ali, não havia recreio, nem sala de convívio, nem para comer, nem refeitório, nada comum, era só por cela. De maneira que nós tentávamos dar força a quem estava ao lado, transmitir palavras como força, ou quem és, saber quem era a pessoa, coisas tão simples quanto isso. Depois havia outras pequenas coisas, típicas também um bocado da idade, que éramos muito jovens. Por exemplo, tínhamos que encerar a cela. Sim. Davam-nos cera. E nós empastámos aquilo com cera, porque não sabíamos fazer bem. Aquilo era para ser usado a cera durante um tempo e nós usámos de uma vez só. E então, quando vieram repreender pelo estado do chão, nós pusemos a limpar a cela tipo a dançar, pusemos os panos no chão. Tipo patinagem artística, exatamente. Quase. Pronto, eram pequenas coisas que faziam a diferença numa situação que é uma não situação, é nada digna, não é? Não é digna e é triste e é violenta. Mas nós conseguimos dar a volta à coisa com pequenas rebeldias como essa. Magácio, e depois a sua filha Rita nasce também num contexto de luta. Exato, depois em 73, no início de 73, portanto, entretanto, quando saí, porque na sequência da absolvição, voltei a Direito, não é? Ainda fiz algumas cadeiras do 3º ano de Direito e em janeiro de 73 fui desafiada a ir para a clandestinidade, com um nome falso. Como é que se chamou? João, Maria João. Nome que adotei para a vizinhança, para toda a gente. E passei à clandestinidade, dava apoio ao setor estudantil. Na altura tinha sido fundada a União dos Estudantes Comunistas e eu dava apoio a esse setor, desde imprimir documentos com um sistema extremamente artesanal e arcaico, mas silencioso, com um rolo, assistência, imprimíamos documentos e escrevíamos também à máquina, a fazer traduções, dar apoio nas reuniões, a participar. E como é que conheceu depois esse companheiro? Conheci na clandestinidade, eu não conhecia de lado nenhum. Quando me encontrei com ele, foi para irmos alugar uma casa. Tínhamos uma senha, uma contrassenha e tínhamos a tarefa de alugar uma casa clandestina. Como é que isso se fazia? Como é que se fazia? Portanto, tínhamos de ter uma história muito bem contada. Se nos pedissem contrato, eu tinha logo que
pôr imensos defeitos à casa para irmos embora, porque não podíamos, quanto menos burocracia melhor. Ele tinha um bilhete de identidade falso, mas eu não tinha. E, Ele chamava-se, na clandestinidade? António. Era António e Maria João, na clandestinidade. Exatamente. E depois há histórias curiosas, entretanto, vivemos na mesma casa como companheiros de luta, até que se deu um clique e passámos a ser mais do que companheiros de luta. Mas na sua cabeça não estaria sempre na sua cabeça relacionar-se, estar com alguém que fosse uma pessoa de luta? Sim, naquele contexto também não havia outra alternativa. Pois, lá está, tem que na clandestinidade é possível ser diferente. E depois nasceu a Rita. E depois nasceu a Rita, em dezembro. Desejada, sim. Eu, se quisesse, tinha feito, embora clandestino, teria feito uma interrupção, um aborto. Não, eu quis tê-la, apesar de tudo, porque era contraindicado ter uma criança na clandestinidade. Era por todas as razões, porque se fôssemos presos, a criança depois tinha que ser entregue à família, porque a partir de certa altura elas começavam a falar, as crianças começam a falar e era complicado manter o teatro, a personagem fictícia que nós criávamos com uma criança na intimidade. E muitas vezes, quando chegavam a essa altura, depois da escola, não é? Iam para as famílias ou para o estrangeiro. Eu não cheguei a viver isso, porque a Rita tinha 4 meses quando veio o 25 de Abril e, portanto, não cheguei a passar por isso. Portanto, a Rita nasce em janeiro de 74? Dezembro de 73? Final de 73. Dezembro, dia de Natal. Incrível. Que prenda de Natal bom. Exatamente. Foi muito engraçado. Sabe porquê? Porque foi engraçado porque com o nascimento entraram na maternidade com um nome falso, no dia de Natal, uma morada falsa. Com cartão de identificação verdadeiro, mas teve que falso. Não era, eu nem tinha na altura ainda. Não. O pretexto é que eu tinha vindo da província e era mãe solteira. Ok. E portanto não trazia documentação nem nada e a minha família não suspeitava que eu tinha tido uma gravidez e uma criança. Portanto era essa a história. Porque achariam estranho, não ter visitas, não ter ninguém, aparecer com uma malinha tipo Linda de Sousa à porta da maternidade. Mala de cartão, não é? Na noite, quase. Sim, de cartão na noite de Natal. Eu hoje à distância rio-me a imaginar o filme. Mas eu imagino. E depois o meu companheiro também largou-me, porque teve que ser? Se eu fosse descoberta antes uma do que dois, largou-me, deixou-me à porta e foi-se embora e eu lá estava com a malinha. Gravidíssima? Estava já a ter a criança, já estava com as contrações. E a doutora Cezina Bermudes ajudou-me, ela sabia da minha situação e tínhamos uma espécie de código. Ela ligavam para a casa dela e ela sabia imediatamente pela referência que era eu. E passou o dia de Natal à minha cabeceira até acabar a dilatação e nascer a Rita. A outra filha já nasce, já é uma menina de Abril. Já é uma menina de Abril, nasceu em 80. O espírito livre esteve lá sempre, consigo. O espírito livre de combater esteve lá sempre. A educação foi diferente entre uma e outra? Passaram, entretanto, 6 anos, não é? Sim. A minha filha mais velha, exatamente por causa da luta e de eu andar sempre de um lado para o outro, teve mais influência a certa altura da vida dos meus pais do que sua? No dia a dia, sim. Mas ficou bem entregue? Ficou muito Homens bem livres, combatentes, resistentes. Há outros aspectos em que podíamos sim, ter. Mas eu sou, se calhar, em muitos aspectos, em termos de... também tinha a obrigação disso, de ir ainda mais além que os meus pais, nomeadamente relativamente à situação ao feminismo, as posições que sempre tive desde muito jovem em relação à causa LGBTI, e ainda não existiam grandes movimentos. Mas sentir uma capa de uns pais dizer tu és livre, és minha, fazes o que entendes, ser digna, não há mais nada. Não há mais nada, um grande orgulho, sim. Um grande orgulho mesmo, muito grande.
em ter os E pais. passou que isso às suas filhas? Passei, acho que sim. Tanto uma como a outra são mulheres de valores. Mesmo quando isso é incómodo, às vezes. Mas, incómodo no sentido de ir de remar contra a maré quando é preciso. Que valores passou? A verdade, presumo? A verdade, um deles, a frontalidade, a autenticidade, que eu prezo muito. A autenticidade, não ser plástico, passa a expressão plástico. O ser autêntico, ser íntegro. Ser e estar de forma íntegra, exatamente, pode ser essa a palavra. Acho que tem as duas esse traço. Isto é muito mal de se perguntar a uma senhora, mas com quantos anos vai neste momento? Não é mal nenhum. É. Não, já tenho 70. Já tenho 70 e bem vividos. Bem vividos. Que lutas há para travar aos 70 anos? Depois de tantas que já travou, não é? Todas? Todas aquelas com que eu me identificar, enquanto eu tiver energia e for útil. Também não quero ser aquela velhota que não quer deixar o palco à tripa forra, tem que agarrar e dizer, olha, tu aqui já não és útil, vai-te embora. Não, aquelas em que me considerarem útil e me chamarem, ou eu entender que sou útil, porque é preciso plantar o futuro, não é? Viver o presente, construir o presente para semear o futuro. Que sonhos é que ainda há para Portugal? Porque a Graça nasce antes de Abril, digamos assim, vive o período mais negro do antes de Abril. Abril, pós-Abril, o que é que há a fazer agora? Que sonhos é que ainda há aos 70 anos? Olha, contribuir para que isto não regresse atrás, em muitos aspectos, no aspecto que isto não volte para trás. Estava a repetir, não dizer regresso para trás, não volte para trás, porque há indícios, quer no plano social, quer no plano económico, quer mesmo no plano político, a nível de Portugal, da Europa e do mundo, da extrema-direita populista tentar cavalgar o descontentamento, muitas vezes legítimo, das pessoas, porque nós batíamos para os amanhãs que cantam e o presente não canta muito. Quer dizer, em muitos aspectos defraudou expectativas das pessoas. Portanto, a melhor maneira de defender Abril é pugnar para que essas expectativas continuem a ter alguma razão de ser e algumas questões se cumpram. É a melhor maneira de combater a extrema-direita e de preparar um futuro melhor. O que aquilo vai ser, não sei. Não me atrevo a sonhar, porque acho que é um desafio. Mas Bagaça, uma construção. Não sabe o que vai ser, mas sabe que não quer que aquilo seja. Sei o que não quero que seja. Isso decididamente não quero que volte ao tal tempo cinzento e escuro que eu vivi e muita gente viveu. Não quero, quero um amanhã colorido, um arco-íris de cores, com democracia, é claro, sempre com democracia, mas conquistas sociais também. Democracia também no plano social e no plano económico, não só no votozinho que se coloca ritualmente de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Portanto, democracia a sério. Uma democracia a sério, é o meu sonho maior. Que bom. Em todos os planos, democracia a sério em todos os planos. E como cantava o Adriano, há sempre alguém que resiste? Há sempre alguém que diz não. Obrigada. O que as pessoas não verão certamente a vida plena e emocionalmente muito vivida, com muitos desafios, mas isso também está presente na minha imagem, na imagem que eu vejo de mim, que eu sinto e que muita gente não terá acompanhado.